Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Paulo e hoje nós vamos falar sobre a formação do psicanalista, entre a regulamentação, entre os atalhos e entre a verdadeira formação. Então sejam bem-vindos mais uma vez. O tema que suscitou falar sobre esse assunto foi motivo que está gerando muitas discussões essa semana devido a um debate aberto que ocorreu na Câmara dos Deputados no dia 18 deste mês, que tramitou sobre o assunto, mais uma das reuniões com diversos convidados, psicanalistas renomados aqui no Brasil, instituições de ensino, sobre o projeto que propõe a regulamentação da psicanálise como oferta em graduação. Isso gerou um debate, instituições sérias, ou algumas contra, outras a favores, vários depoimentos que a gente tem acompanhado sobre esse assunto de promover realmente a oferta de graduação em cursos de psicanálise. Como professor, também acho necessário deixar aqui o meu ponto de vista, apenas para gerar um debate, para que possam também perceber a minha preocupação sobre esse assunto. Para quem está agora, nesse momento, chegando, sejam bem-vindos. Realmente é um tema muito importante. A Carla, seja bem-vinda. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo. Há mais de 15 anos eu atuo na educação do ensino superior. Eu fui professor e coordenador de curso de grandes instituições. Então, ao longo desta minha experiência profissional, adquiri muita vivência acadêmica e administrativa. Eu conheço os bastidores das instituições de ensino superior. Nesse contexto, eu compreendo que muitas visam atender os interesses dos acionistas, que têm, ao longo de décadas, transformado a educação em um produto e, assim, passível de ser comercializado. Esse é um dos motivos que eu coloco aqui também em pauta neste dia. Outro motivo é associado à minha experiência clínica, porque eu também sou psicanalista, também sou professor de institutos de formação em psicanálise e eu posso afirmar, de acordo com o que foi debatido, que o caminho para essa solução talvez não seja a criação de cursos de graduação em psicanálise. E eu vou explicar aqui ao longo dessa exposição o porquê. E por que a questão da formação nas instituições de ensino superior, a oferta de graduação. Porque conhecendo os bastidores, conhecendo a realidade interna das instituições do ensino superior atualmente, a conversa que se tem com os diretores, com os acionistas, com a equipe de coordenadores e professores, é falar sobre o ticket médio, é falar sobre os investimentos do semestre, é dar ênfase ao time de vendas, que deve ser renovado, ampliado para entregar resultados, é falar sobre estratégias comerciais, é falar sobre lucros. Existem várias instituições que estão nesse caminho. Evidente que eu não vou citar nomes, mas bons entendedores entenderão o que eu estou dizendo. Para quem já passou por isso, por exemplo, foi publicado em 2017, em novembro de 2017, no G1, uma dessas instituições que o lucro atingiu mais de 450 milhões no primeiro trimestre daquele ano. O lucro operacional, ou seja, depois que pagar todas as despesas, 347 milhões, segundo dados do G1. Então, existem grandes grupos educacionais que vêm trabalhando nesse processo de expandir os seus negócios e, assim, expandindo a oferta desses produtos, pode ser, então, passíveis de ser comercializados. Vejam, eu não estou aqui falando de instituições financeiras, eu estou falando de empresas que vendem e transformaram a educação em produto. As empresas, elas que visam esse contexto, elas estão estruturadas como sociedades anônimas. Por que sociedade anônima é importante a gente entender esse contexto? Porque elas têm um motivo único e estratégico para isso: atender os interesses de acionistas. Então, como uma empresa está estruturada como SA, elas podem emitir ações na Bolsa de Valores e isso permite, então, captar investimentos em grandes quantidades e recursos para a expansão. Então, a aquisição de instituições, a compra de uma instituição por outra, tem um fim estratégico, tirar as pequenas do caminho para que as grandes possam expandir cada vez mais. E a expansão é desta forma, uma expansão acelerada, o capital é aberto. Por isso que elas conseguem investidores
e assim crescer rapidamente, como acontece. Então, existem vários exemplos que falam sobre isso. Várias marcas, é só pesquisar e vocês vão ver o crescimento dos grupos, dos grandes grupos educacionais. Mas por ser SA, elas têm que manter a transparência na prestação de contas. Por isso que eu estou citando aqui informações de empresas que têm essas informações abertas ao público, é só fazer a pesquisa e você já vai entender por que eu estou falando sobre isso. Então essas empresas que têm uma estrutura SA, né, uma sociedade anônima, ela visa então justamente estar na bolsa para dar visibilidade, para dar prestígio à marca, à imagem. A empresa SA ela pode atuar em vários grupos da educação, como educação básica, superior, abertura de cursos EAD, cursos técnicos, graduação e várias outras propostas podem ser ofertadas. Então, uma estrutura como sociedade anônima, ela permite a gestão de várias marcas, várias unidades de negócio. E é assim que é tratado. Unidade de negócio, não unidade de educação. Então tem empresas que têm mais de 1 milhão de alunos nesse processo só em cursos EAD. Então é uma das estratégias para atender uma lógica de mercado. Christian Laval tem um livro, A Nova Razão do Mundo, que fala justamente desse processo para atender lógicas de mercado. Então vejam, né, por que eu estou iniciando a abertura desse tema, falando sobre esse processo. É para que vocês saibam realmente a lógica de mercado que está por trás de uma instituição de ensino superior atualmente. É evidente que eu também tenho que deixar claro aqui que o que eu estou mencionando é de acordo com a minha vivência profissional e aquilo que eu presenciei. É claro que ainda existem instituições de ensino superior que prezam pela qualidade. Agora, sabendo disso, imagine uma instituição de ensino superior ofertando um curso de psicanálise e o que pode acontecer com a psicanálise. Pode acontecer o risco de perder o seu real propósito, porque a verdadeira formação de um psicanalista, ela precisa de instituições sérias que promovem a verdadeira formação, ou seja, aquelas que realmente estão comprometidas com a transmissão legítima do conhecimento da psicanálise. E essas instituições, elas estão pautadas por um critério muito rigoroso, que também é conhecido como tripé psicanalítico, proposto pelo IPA, Associação Internacional de Psicanálise. Todo esse processo, inclusive, eu tenho no meu livro, Mercantilização do Ensino Superior. Eu já relatei, já estudei, já pesquisei sobre esse problema central das grandes instituições de ensino que transformaram a educação em um produto e, por isso, é passível de ser comercializado. Por outro lado, nós temos uma outra condição aqui que é importante, que internamente ninguém fala. No meu livro aborda sobre isso. A mão de obra ficou precarizada. Eu não vou falar aqui quanto que ganha um doutor, um mestre, um especialista que atua nessas instituições. Por isso que as instituições, elas preferem ter no seu quadro de professores especialistas. Mestres e doutores são poucos, porque tem um elemento aqui que é associado a custos. E quando existe um corpo docente numa instituição de ensino, existe também um ciclo de vida. Ou seja, tem instituições, que eu vi isso na prática, que nivelam o patamar de hora-aula para todos os professores, independente da sua titulação. E depois de um ano é que os mestres e doutores podem solicitar um aumento, entrar com pedido no RH para um aumento de valor hora-aula devido à sua titulação. Por que eu falei ciclo de vida? Porque tem instituições que realmente criam um ciclo de vida para o corpo docente. Exemplo, a cada 2 anos se renova o corpo docente, principalmente de mestres e doutores, porque tem ali a hora-aula um pouco mais elevada. É só vocês pesquisarem sobre demissões em massa que aconteceu e que acontece no ensino superior. Exemplo, no final de 2018, sindicatos denunciaram uma empresa de educação porque estava responsabilizando elas justamente por precarizar o ensino, precarizar a mão de obra dos professores. Na pandemia tem outros relatos desta conversão acelerada do ensino presencial para ensino à distância, que impulsionou ainda mais demissões em massa de docentes de grandes universidades privadas. Vários grupos educacionais fizeram
isto. Então, é só fazer pesquisa, vocês vão ver esses dados que estão disponíveis para todo mundo. Então, a substituição de hora-aula virtual, professor horista, que ganha menos, com salários super baixos, a obrigação e ali a interação muito maior, ou seja, a função exige muito do professor, e isso realmente se tornou precarizado. Em 2023, novamente, sindicatos entraram com uma denúncia justamente falando da precarização das condições de trabalho dos docentes. Então, para vocês perceberem que existe aqui um contexto interno, um dos exemplos é a demissão dos professores por questões estratégicas e financeiras. Porque essas empresas, de fato, a maioria das instituições privadas, as grandes, o grande grupo, eles estão ali focados em resultados. A substituição, então, depende desse ciclo de vida que eu mencionei. A questão do ensino EAD, que não precisa mais da figura do professor, e vários outros aspectos que levam realmente à mercantilização do ensino superior. Isso está no meu livro. Então vejam, se muitas dessas instituições tratam a educação como um produto e não como formação de fato, o foco não é formar o cidadão para exercer aquela profissão. O foco é oferecer diplomas e depois o mercado que se vire para absorver esse produto. E eu ouvi isso de um vice-presidente, inclusive em uma das unidades, de que o propósito dessa instituição é oferecer certificado. Ou seja, até agora eu não falei nada sobre qualidade de ensino aqui, porque o foco das instituições é realmente atender interesses de acionistas. Agora imagina, nesse contexto, as grandes instituições de ensino que têm a pretensão de fazer a oferta de um curso de graduação em psicanálise, porque elas vão atender esse propósito, elas não vão abrir mão desse propósito de atender os interesses dos acionistas por causa de um curso. Então esse curso de graduação ofertado por essas instituições vai ser ali um curso, mas sem os pilares essenciais da formação, que é análise pessoal e a supervisão, por exemplo. Então, é como Lucas Napoli falou, é só uma parte da formação, é a parte teórica, mas não vai ser uma formação completa. Então, eu peço até desculpa, porque muitos não vão gostar do que eu vou falar, mas que tipo de profissional vai estar atuando no mercado se a formação não é completa? É só uma parte desta formação, a parte teórica. Então aqui é um ponto para reflexão. Outra questão que eu tenho observado muito, a questão da regulamentação do MEC. Como eu fui coordenador de curso por muitos anos, eu conheço o processo de regulamentação do MEC. Eu vou explicar então um pouquinho aqui para vocês entenderem esta lógica. Tem muitas instituições que estão usando a chancela do MEC para dizer que o curso tem qualidade. É um selo que garante a qualidade do curso. Eu vou dizer para vocês que não. É um outro processo. Primeiramente, em resumo, o MEC tem a função de regular a oferta de cursos de graduação e de pós-graduação, ok? Lato sensu. Então, o selo do MEC, ele não atesta a qualidade do curso. Ele atesta que aquele curso atendeu todos os critérios e formalidades para que esteja funcionando. Projeto do curso alinhado com o projeto institucional. Esse projeto institucional tem que estar alinhado com alguns princípios que atendam os interesses da região onde está inserida aquela instituição de ensino. O curso tem que ter uma grade consistente, com uma carga horária que atenda a finalidade do curso, tem que ter um corpo docente com um percentual mínimo de mestres e doutores, pelo menos 20% do corpo docente tem que estar com essa titulação, porque senão não vai ganhar uma nota adequada no MEC. A infraestrutura, a biblioteca e vários outros aspectos, são mais de 8 itens que são avaliados pelo MEC para que a instituição possa ofertar um curso. Quando a empresa, a instituição de ensino, ela se propõe a ofertar um curso, ela tem que passar por todos esses processos, fazer o registro no EMEC com toda a documentação e legislação vigente para atender esses regulamentos. Depois de um certo período, agenda-se uma reunião com o MEC, então há uma comissão que vem avaliar toda esta documentação inicial. Vejam, o curso ainda não começou. Os alunos têm que fazer a prova do ENAD no início do curso, quando está no primeiro semestre, num calendário oficial do ENAD. Quando o curso termina, esses alunos graduados também têm que fazer a avaliação
do ENAD para que possa ser percebido a construção do conhecimento desses alunos. Então a prova é demorada, é difícil. Existem todos os outros processos que são avaliados internamente na empresa para que daí aquela instituição, aquele curso da instituição receba uma nota do MEC. Então a nota do MEC, de uma escala de 1 a 5, não significa que a qualidade do curso é excelente. Aquela nota é para avaliar outros critérios que eu mencionei aqui. E como que ficaria, então, um curso de graduação em psicanálise que precisa passar por todos esses processos? A empresa também precisa criar um projeto pedagógico, ter um corpo consistente. Quem serão os professores? Serão contratados psicanalistas? Ou outras áreas, ou professores de outras áreas do conhecimento com titulação para ministrar aulas teóricas da psicanálise? Então tem todos esses processos que precisam ser revisados. Então como que fica a supervisão, que é essencial para os alunos em formação? Se for um outro curso, existe o estágio supervisionado. O aluno faz o estágio, faz um relatório, um professor recebe esses documentos como se fosse um trabalho, avalia e dá uma nota do estágio. Mas como ficaria a supervisão num caso de curso de psicanálise, sendo que é necessário estar ali frente a frente com um outro psicanalista para apresentar os casos, para que possa ser direcionado corretamente na clínica? E a outra parte, a análise pessoal, como que ficaria? Porque cursos de psicologia nas universidades não se exige que o aluno faça análise pessoal. São aqueles que realmente se interessam pela clínica que vão se dedicar e fazer esse tipo de procedimento. Como ficaria, então, o curso de psicanálise nesse contexto? Percebem como tem muitas nuances que precisam ser discutidas e debatidas? Então, vejam, existem várias instituições de ensino, escolas, institutos, que fazem, inclusive, parcerias com as universidades para oferecer um curso de formação, um curso de pós-graduação. Não tem problema nenhum nisso. Tecnicamente é legal. Existe aí um viés que foi encontrado e por isso que vocês estão vendo muitas ofertas de pós-graduação em psicanálise, que são os cursos de extensão, que são outros cursos que não têm a ver com a graduação. Então o MEC, é importante que vocês entendam que o MEC regulamenta cursos de graduação, bacharelado, licenciatura e tecnólogos. O MEC regula cursos de pós-graduação, especializações com carga horária mínima. A carga horária é importante também nesse processo. O MEC regula, através do CAPES, os cursos de stricto sensu, que é mestrado e doutorado, que é outra legislação. Os cursos livres, os cursos de extensão universitária, que as instituições de ensino têm que ter, têm que promover isso para os alunos, não estão regulamentados diretamente pelo MEC, porque são cursos livres. Aí é o gancho que muitos encontraram para fazer parcerias. Mas como aquela instituição ela tem já a oferta de cursos de graduação de outras áreas do conhecimento, o que está acontecendo? Elas usam a chancela do MEC para dizer que tem nota 5, nota máxima, e assim usa como argumento de marketing para promover determinados cursos. Só que, lembrando, se o MEC regula cursos de graduação, numa instituição de ensino, ela pode ter nota 5 no curso de psicologia, ela pode ter nota 3 no curso de pedagogia, ela pode ter nota 4 no curso de administração. Então, cada curso tem a sua nota específica. E como é que a gente vê ofertas de cursos de extensão, pós-graduação sobre a psicanálise que não foi ainda avaliado? Então vejam como que é feito essa oferta. Não está de forma transparente para explicar para as pessoas interessadas em fazer um curso. Então, o selo do MEC é uma forma simbólica. A chancela do MEC é para dizer que aquela instituição de ensino passou por um processo de autorização, os alunos fizeram o ENAD, existe a primeira turma, para depois a comissão do MEC vem novamente fazer uma nova avaliação, para depois ponderar o início do curso e o final do curso, para depois receber uma escala de uma nota de 1 a 5. Então o processo é longo, é demorado. Então, nesta reunião que teve, neste debate, existia ali uma instituição que, por iniciativa própria, ofereceu um curso de graduação em psicanálise, correndo o risco de não ser aprovado. Agora, aqueles alunos que fizeram esse curso, aqueles alunos que estão no final do curso, eles podem realmente correr o risco de não
ter reconhecido, porque eu até agora não vi ENAD específico para o curso de psicanálise. Percebe, então, como é importante entender o processo para entender aonde que está sendo conduzido tais eventos? Então, se a universidade ela está validando esses conteúdos, precisa ter um projeto pedagógico, precisa ter uma metodologia, precisa estar inserido no projeto da instituição, precisa passar pelo ENAD, precisa ter um corpo docente adequado, precisa ter uma biblioteca adequada. A instituição consegue tudo isso, é infraestrutura. Mas será que de fato está correspondendo com a formação? Está validando o profissional? Como que isso está acontecendo? E essa foi uma das questões que foram debatidas. O reconhecimento do MEC é importante para cursos de graduação, é evidente. É um reconhecimento nacional. Então, significa que para a empresa, para a instituição de ensino certificar os seus alunos, diplomar os seus alunos, precisa passar pelo credenciamento do MEC. É ali que tem a aceitação de fato do curso que foi ofertado. Isso é importante, porque um diploma, um bacharelado, uma licenciatura, um tecnólogo, precisa ter a garantia de padrões, porque o curso foi regulamentado na sua estrutura adequada para o aluno concluir o curso. E como que fica então a oferta de cursos de psicanálise nesse contexto? Conhecendo então todo o procedimento do MEC. Percebe como tem falhas nessa condução? Se o curso de graduação ou de pós-graduação é regulamentado pelo MEC, eu sugiro que essas instituições que fazem parcerias com as universidades, que pelo menos elas façam a oferta, mas de forma transparente, dizendo se realmente o curso é teórico, se o curso é técnico, se o curso é clínico. Então, os cursos de extensão, formato livre. Livre por quê? Porque não passa pelos critérios de graduação que o MEC regulamenta. É por isso que o nome ficou livre, nesse sentido da palavra. Mas existem legislações específicas para regulamentar um curso de extensão, um curso livre, um curso de formação. Tem leis específicas. E a própria natureza da psicanálise, ela não se reduz a uma diplomação, a uma certificação. É um percurso. Alguns vão dizer que é uma travessia, porque o indivíduo interessado nessa área, ele precisa passar por uma longa análise pessoal. Ele precisa passar por uma supervisão. É um compromisso ético com ele mesmo. Por isso que a psicanálise, ela precisa preservar o seu significado, o seu percurso formativo. Não pode se confundir com cursos de graduação que visam atender outros critérios. Então, lembrando, a regulamentação do MEC, ela tem o objetivo de garantir padrões estruturais e legais daquele curso, que é a carga horária, a titulação, infraestrutura, um projeto pedagógico adequado, que tenha benefícios sociais, que tenha ali uma expansão, melhor dizendo, que ajuda a expansão da região onde ela está inserida, entre outros fatores que são avaliados. Mas nem tudo isso, ou seja, quando a comissão do MEC vem avaliar um curso, tanto para abertura, autorização, quanto para reconhecimento, reconhecido pelo MEC, isso não garante a excelência do curso. Olha que interessante, porque a questão de qualidade do curso são outros fatores internos também que são importantes. Então, um curso pode estar muito bem regulamentado, atendeu todos os critérios do MEC, mas ainda assim pode ser engessado, ainda assim o aluno pode não gostar daquele curso. Então, uma formação, uma graduação vai além de uma chancela do MEC, principalmente a psicanálise, porque o que define a qualidade de um curso é a coerência interna, é a experiência dos docentes. E eu digo mais, pela minha experiência, o que salva muitas instituições são os professores, é a ética da instituição. Um curso de psicanálise tem um percurso enorme. O que eu falei aqui da coerência interna? O que é coerência interna? É a instituição de ensino entregar aquilo que prometeu, em termos de conteúdo, de carga horária, de acompanhamento. Por isso que eu mencionei que muitas vezes são os professores que salvam a instituição de ensino, porque eles realmente vestem a camisa do ato de educar, de ensinar, não atender os propósitos dos acionistas. Então vejam o percurso que acontece. A experiência, ela tem que ser compatível com o projeto da instituição. E muitas vezes isso não está apenas no projeto, no papel. O corpo docente realmente é que traz esta vivência para o aluno, sendo presencial ou EAD, isso não importa. Então a coerência interna que eu mencionei,
é a vivência do aluno. Agora, se uma instituição de ensino está visando atender interesses de acionistas, pode ter um projeto adequado, pode ter uma nota ali do MEC máxima, porque atendeu todos os critérios, mas os encontros podem ser desorganizados, os docentes podem não estar preparados, o ambiente não oferece aprofundamento, então não há coerência daquilo que a empresa apresenta. É evidente que existem instituições de ensino, eu tenho que deixar claro, que realmente atende e tem uma coerência daquilo que oferece e daquilo que ela faz. Isso é importante, né? Então, a chancela do MEC, ela é importante, mas ela não substitui o olhar crítico sobre o conteúdo, sobre a proposta, sobre o método de ensino dos professores, ok? Existem leis e normas que regulamentam a educação superior, a graduação e pós-graduação, tem a lei de diretrizes e bases de 96, tem um decreto do EAD de 2017, para o curso de pós-graduação tem resolução do Conselho Nacional de Educação de 2018, de 2001, então tem vários processos ali, várias legislações que é diferente da formação e da legislação da psicanálise. Por isso que o curso de psicanálise é livre, porque não passa pela regulamentação do MEC ou de outro conselho. Isso é importante. A lei de diretrizes e bases de cursos livres foi criada em 96. Então é um outro processo, é uma outra legislação. Okay? Então essa é a primeira parte. Espero que tenha esclarecido sobre esse procedimento do MEC e o uso da chancela do MEC que tem aparecido. Uma outra questão que também me chama atenção e eu preciso falar aqui é os atalhos para a formação. Tanto é que o tema é justamente falar da formação do psicanalista entre a universidade e os atalhos. E uma das coisas que tem me chamado a atenção são esses atalhos. Cursos oferecidos de 6 meses a 1 ano para formar psicanalistas. Com a minha vivência profissional como professor, isso é impossível. No máximo, forma repetidores da teoria, porque alunos dessa escola não vão se sustentar na clínica, não se sustenta. Qual o risco disso para a sociedade? Os pacientes prejudicados por uma escuta inadequada, o descrédito da profissão da psicanálise como um campo sério para a saúde mental, profissionais frustrados e despreparados porque não vão atender de fato ao propósito da clínica. Então, para esses cursos, eu também tenho que deixar aqui a minha crítica. Eles podem até transmitir o conteúdo teórico, mas não oferecem o tempo da vivência, aquele aprofundamento que é necessário para que o aluno pegue experiência e que se sustente na prática clínica, de forma ética. Esse tempo, ele é necessário para que possa desenvolver a escuta, desenvolver aquela presença. Então, um profissional nessas condições não vai estar preparado, vai se sentir inseguro. Por isso que é importante que o psicanalista seja bem formado. Existe um método de investigação da mente humana para trabalhar com a psicanálise. É a escuta, é a investigação e a interpretação. É diferente de outras abordagens. Nós convocamos o paciente a falar livremente para que ele se escute. Então não é aconselhamento, não é dar respostas prontas para aquilo que o paciente está pedindo, é se sustentar nesse desejo de não cair nessa condição. E isto é muito importante para quem pratica a psicanálise, porque a partir do momento que nós aconselhamos, não estou dizendo que está errado, mas é um outro método, mas para a psicanálise nós entendemos que isso vai alienar o paciente no seu discurso. É a minha experiência que eu estou colocando, estou aconselhando com base na minha experiência, mas não vai trazer a experiência que o paciente precisa, que é fazer com que ele se escute, ele dê sentido para aquele sintoma. Por isso que nós convocamos a falar livremente dos seus medos, das suas angústias, dos seus traumas, dos sonhos. Então, vejo que para exercer a clínica na psicanálise não é só ter conhecimento teórico, eu preciso ir para a clínica, mas eu tenho que, no meu tempo, adquirir essa experiência para que eu possa me sustentar nesta condição de não dar resposta. Como eu mencionei, a psicanálise exige tempo, exige análise pessoal, exige a supervisão e o compromisso com a saúde mental do paciente. E não pode ser reduzida aqui a um curso com atalhos, com ofertas incríveis ou
a oferta de um diploma no curso superior, que perde o seu propósito porque tem outros interesses, como eu mencionei no começo. A Carla aqui está dizendo, né, que os atalhos são muito importantes de ser repensados. Não é a graduação que dirá que existe a psicanálise, mas a força e a seriedade, né, e o corte desses atalhos. Realmente, não tem como formar um psicanalista com atalhos ou a oferta de um curso de graduação, que são outros critérios, outras intenções. Então, para quem está nesse contexto, né, o que é a psicanálise de fato? Por que a psicanálise não seguiu o viés acadêmico? Porque o Freud quis assim. Porque ele percebe que a experiência pessoal, a vivência do psicanalista é muito importante. A prática supervisionada é muito importante. Provavelmente, as faculdades, as universidades não vão abrir mão do seu propósito por causa de um curso. Isso nunca aconteceu. Então, é um ponto de interrogação. O Freud, ele não seguiu o viés acadêmico porque ele percebeu que a psicanálise é uma prática clínica. Não é só a questão teórica, mas ela nasce da necessidade de preparar aquele psicanalista para a escuta. Escutar o sofrimento do outro, escutar o desejo, escutar o que vem do inconsciente. Não é porque o Freud não quis seguir, é porque ele realmente percebe a importância desses processos. Por isso que ele rompeu com os paradigmas da medicina acadêmico daquela época, e assim se institucionalizou a psicanálise, não dentro da universidade, como seguiu a psicologia, mas por um saber próprio. Então a formação exige experiência, exige análise pessoal, exige a supervisão, que é esse percurso que segue com base nesse tripé. Então, manter a psicanálise até agora fora do modelo acadêmico foi o que o Freud quis preservar, porque ele precisa questionar, ele precisa escutar. O psicanalista precisa aprender a escutar aquilo que não é dito. Então não há protocolos para isso, acadêmicos. Por isso que eu menciono, e por isso que muitos falam que a psicanálise é uma travessia. Então não dá para enquadrar a psicanálise num formato acadêmico, porque isso pode esvaziar a sua real essência. Não estou aqui falando de rejeitar o conhecimento universitário, que é muito importante, mas eu estou dizendo que tem que tomar muito cuidado para não se reduzir a esse critério apenas teórico. A psicanálise exige tempo, escuta e uma implicação muito importante que é subjetiva. Por isso que as formações com atalhos rápidas, sem análise pessoal, sem a supervisão de casos clínicos, não dá tempo de se fazer em um ano. No máximo vai ser formado um teórico, não clínico, que é diferente. Por isso que é importante o tripé análise, teoria e supervisão. Porque sem este tripé, que é a base, é a essência da formação da psicanálise, não há como formar psicanalista. Existe ali um curioso, existe um teórico, um entusiasta, mas não se sustenta na prática clínica. A análise pessoal é a condição básica para escutar o outro, sem projetar as suas próprias neuroses, suas próprias questões individuais no outro indivíduo. Sem esse percurso, o analista vai ser um eco de si mesmo. Sem perceber, ele vai estar aconselhando, sem perceber, ele está falando de questões que pode ser dele mesmo. Eu tenho que ser analisado para ser analista. Essa é uma condição única, muito importante. A teoria é o alicerce dos conceitos, vai permitir compreender todos os processos da mente humana, os processos psíquicos, os processos associados aos sintomas, às defesas. Então é evidente que sem a teoria não há como entender os processos mentais. Em todas as áreas de conhecimento é necessária a teoria. Mas não é só isso. Além da análise, além da teoria, eu ainda tenho que atender um paciente piloto, porque é neste momento que eu vou colocar em prática a minha teoria e ali eu vou encontrar várias reflexões. Por isso que a supervisão clínica ela é supervisionada por um profissional mais experiente, escutado por um outro psicanalista que já está há mais tempo na clínica. E isso ajuda o aluno a afinar a sua escuta, o seu olhar com ética, sem sair do eixo da psicanálise. Então vejam, não é só a teoria, eu preciso vivenciar essa travessia, eu preciso vivenciar a prática clínica. A solução para tudo isso provavelmente seja ser mais transparente, como o Christian Duck falou.
ofertar cursos, mas desde que seja de teoria psicanalista, de teoria psicanalítica, não de clínica. É evidente que é importante a oferta de cursos, é importante a oferta do conhecimento da psicanálise na teoria, história, conceitos, as articulações com as outras áreas, as várias escolas. Isso é a democratização do ensino, do acesso ao pensamento da psicanálise, mas a formação clínica é um outro nível de compromisso. E é isso que gerou muito debate nesse tema, porque a psicanálise precisa daquilo que sempre precisou, de instituições sérias, especializadas na formação, como sociedades, institutos, a academia da psicanálise, que sustentam o tripé formativo. Ou seja, a universidade pode oferecer um campo amplo teórico, as instituições de formação oferecem realmente um percurso clínico. Precisa ser muito bem trabalhado isso para não gerar confusão, para não tirar a essência da psicanálise nesse contexto. Acompanhando toda esta discussão, todo esse movimento, essa semana, é evidente que alguns vão dizer mas a psicanálise tem que sair do contexto de formação elitizado. Eu vejo assim que todos aqueles que defendem uma formação séria não é elitismo, mas é a preocupação com a transmissão da psicanálise, como é o que eu venho mencionando aqui ao longo dessa exposição. Então, a exigência do tripé, análise, teoria e supervisão, não é um capricho ou um privilégio para poucos, é uma condição ética, mínimo necessário para alguém que quer realmente escutar o sofrimento dos outros, sem causar dano. A psicanálise lida com elementos diferentes da consciência, lida com os traumas, lida com as angústias, lida com tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que a pessoa evitou a vida toda, e nós vamos mexer em feridas. Então, formar psicanalistas sem esse cuidado, fazendo aqui uma analogia, é a mesma coisa de colocar alguém para operar um coração depois que assistiu um curso online de anatomia. Pode conhecer a teoria, pode conhecer as ferramentas, mas na hora de praticar não vai dar certo. Eu sou a favor de democratizar a teoria, mas sou muito a favor de preservar a ética na clínica. Então, cursos teóricos existem, atalhos existem, mas a formação clínica exige compromisso de profissionais sérios e de instituições sérias que pensam dessa forma. Isso não é ser elitista, isso é ser responsável com o paciente e com a prática clínica. Então, uma das sugestões aqui, por isso que eu concordo com o Lucas Napoli, ele diz que resolve-se tudo isso nessa transparência, oferecendo o curso teórico e não clínico. Ou seja, dar ênfase ao título de fato, para que o interessado realmente conheça, entenda aquilo que está sendo ofertado. É a coerência que eu falei para vocês, é a transparência que é necessária. Esta é uma preocupação minha, inclusive, muito particular. Por isso que eu estou aqui também debatendo, me expondo para falar sobre isso. Isso é transparente. Isso é entender de fato a minha posição com o cuidado clínico, com a prática clínica. E no percurso da psicanálise não dá para abrir mão desse tripé. Não tem como fazer atalhos, criar caminhos acessíveis para a teoria, para a diversificação do ensino, do conhecimento teórico, tudo bem, mas não dá para percorrer a clínica sem esta preocupação. E para encerrar, diante desse contexto, um dos compromissos que eu assumi como professor e coordenador de curso da Academia Tríade da Psicanálise é porque eu percebi que esta academia tem este propósito, preocupação mesmo de formar psicanalistas clínicos com ética e esse compromisso com a transmissão da psicanálise, preservando assim a essência da psicanálise. Então, só para que vocês conheçam, a academia surgiu com este propósito, é isso que vai nos guiar. Tanto é que átria significa estrela, é essa luz que nos guia justamente para percorrer este percurso de psicanalista, essa travessia do psicanalista. É fazer com que a pessoa entre, se emancipe, conquiste a sua autonomia profissional, mas com reconhecimento realmente de um bom profissional. A psicanálise é uma prática que pode transformar vidas, inclusive
daqueles que fazem. Então nós temos aqui nesse percurso núcleo de formação. O núcleo de formação é para quem está iniciando este percurso de forma séria, como é a nossa proposta. É um convite para conhecer o curso. 36 meses, pensado justamente para atender o tripé. Tem a parte teórica dividida em 3 ciclos bem distintos: os fundamentos, a parte clínica e a parte de ciclo contemporâneos, porque a psicanálise também acompanha todo o movimento contemporâneo da sociedade. Então nós temos aqui um curso de formação que visa atender esta lógica da formação do tripé, com fundamentos muito bem estruturados, com conceitos clássicos, desde Freud, Anna Freud, Melanie Klein, o Bion, o Winnicott, o Lacan e vários outros personagens, para que o aluno possa entender a teoria, por onde tudo começa. Nós temos aqui um ciclo em que o aluno começa a compreender e aprender o domínio da prática clínica, da técnica, do manejo, do diagnóstico, através de supervisão, a partir do 15º seminário, ou seja, daqui a 1 ano e meio de curso, ele já começa a estar preparado para atender um paciente piloto supervisionado por um professor, os temas contemporâneos no último ciclo, para que possa aplicar não só a clínica, mas também compreender as questões culturais e tudo que atravessa o sujeito atualmente. As aulas estão estruturadas no formato quinzenal, as aulas estão numa plataforma, mesmo que o aluno perca a aula presencial, ele pode acessar. Existe atividade de supervisão, existe atividades de análise pessoal, grupos de estudo, participação de seminários, certificado como psicanalista. Existe o núcleo de aprofundamento, é o percurso do psicanalista em cursos em que o aluno já está no final do curso ou formado, ele pode aprofundar os seus conceitos. Então existe ali a oferta de cursos de aprofundamento, de formação continuada e cursos de aperfeiçoamento para aquele que já é formado e quer se aperfeiçoar em outras áreas, como nós estamos agora iniciando em outubro o curso de psicanalista didata. É justamente para fazer com que mantenha a transmissão da psicanálise. Essa é a nossa proposta. Então o debate aqui foi justamente para falar sobre a importância da formação do psicanalista, comentar um pouco sobre o debate que aconteceu no dia 18 deste mês, sobre a oferta de graduação. Eu deixei aqui o meu ponto de vista para que vocês realmente conheçam os bastidores do ensino superior, conheçam o processo de regularização do MEC, a minha preocupação com esses cursos que ofertam formação em psicanálise em 1 ano e a proposta da Academia Tríade da Psicanálise, da qual eu sou professor e coordenador. Como eu mencionei para vocês, agora neste início do mês nós vamos ofertar, então, o curso de aperfeiçoamento em psicanalista didata. É para aquele profissional que já está formado, que já atua na clínica e tem aquela sensação de que já está na hora de transmitir aquilo tudo que aprendeu. Então é um percurso avançado para aquele que já estudou, que já pratica clínica, que já atua na clínica, mas tem aquela vontade de ensinar e de ser supervisor do curso de formação ou de outros psicanalistas. Então é uma prática realmente que precisa ter um compromisso. Se vocês tiverem mais interesse em conhecer a nossa proposta, o nosso compromisso público, entre em contato comigo. Acesse os links que estão disponíveis para que você conheça realmente a proposta e o compromisso da Academia Tríade da Psicanálise. Eu agradeço a presença de vocês, agradeço o interesse de vocês sobre esse assunto e fico também à disposição para esclarecimentos. Se alguém tiver alguma questão para mencionar, por favor, pode comentar aqui no bate-papo, eu respondo na hora ou depois, quando vocês também assistirem, a gente vai respondendo dentro daquilo que vai aparecendo para a gente aqui, tá certo? Eu sou o professor Paulo, professor e coordenador da Academia Tríade da Psicanálise. Muito obrigado e até a próxima.